Irmãos, eu quero saudá-los com a graça, com a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos meditar a partir do verso de número 16 até o verso de número 28. E enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero já de antemão agradecer ao pastor Lucas. Lucas não me deu trabalho, viu, irmãos? Só teve uma vez. Eles sabem aqui como é que você era chamado lá? Não. Acho que não. O Lucas, a gente tinha um sábado que a gente ia fazer missões com os adolescentes. E aí a gente alugava um micro-ônibus, né? E eu ia fazendo a chamada dos adolescentes, colocando para dentro do ônibus. E aí os menorzinhos que tinham acabado de sair da UPJ, tímidos, falaram assim, não dá para sentar. E aí estava o Lucas e uns outros adolescentes mais velhos, dizendo para eles que eles só podiam sentar na frente do ônibus, porque lá atrás eram os veteranos. E aí eu olhei e falei assim, veterano, então sai daí e deixa para os que estão chegando. E aí eu peguei e impliquei com ele e os outros nossos amigos também, a gente passou a chamar o Lucas de veterano. Qualquer coisa que a gente precisar do Lucas, não, fala com o veterano que ele vai ajudar e ele vai. Então, os irmãos quiserem chamar ele de pastor veterano, fiquem à vontade que ele sabe que é ele, tá bom? Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Como falei, a vida do Lucas, de toda a família, me remete à Presbiteriana Nacional, onde também o Senhor me fez viver com bastante alegria. Eu louvo a Deus de hoje já ver o Lucas, um pai de família, casado, pai de verdade agora. Não só porque está casado e pastoreando esta igreja. Minha oração é que Deus os abençoe abundantemente para que a Igreja Presbiteriana Herança seja luzeiro neste lugar e que possa atrair aos eleitos do nosso Deus. Irmãos, mesmo assentados como os irmãos estão, estejamos atentos e com toda a reverência à palavra do nosso Deus que assim nos diz. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também fazer isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde, e não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, e irei e o verei antes que eu morra. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nosso Deus amado, nós somos muito gratos ao Senhor, ó Deus, por toda a obra que o Teu Santo Espírito realiza no meio do Teu povo. E neste momento, ó Pai, reunidos aqui como ajuntamento solene e santo ao Senhor,
Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos conduza a toda a verdade em Cristo Jesus, para que a Tua igreja, na noite de hoje, seja fortalecida e edificada pela força do Teu poder. Que aqueles que, porventura, Senhor, ainda não conhecem o Evangelho da graça, da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam, ó Deus, transformados da morte para a vida, segundo o Teu poder que em nós opera. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler e vamos, segundo a vontade de Deus, meditar na noite de hoje, ele diz respeito a pelo menos 3 personagens que certamente Moisés se vale neste momento para nos apresentar pelo menos 3 atributos de Deus. Nós vamos ver como que Deus se revela pela boca de Faraó, como Deus também se revela pela boca de José e também como Deus se revelou aqui nesta história pela boca de Jacó. O contexto, queridos, em que esta história se passa era um contexto de situação gravíssima sobre a terra. A geopolítica da época fez com que, nesse momento, o Senhor, pela sua vontade, pela sua graça, e usando do seu servo José, fez com que todos os povos convergissem à terra do Egito. Isso porque o período que se passa aqui é justamente aquele momento em que o Senhor revelou a sonho a Faraó de que haveria 7 anos de grande seca e de fome sobre a terra. Havia se passado os 7 anos de fartura, José havia construído celeiros e ajuntado mantimento, mas nesse momento em que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 45, não somente o Egito, mas toda a terra conhecida da época estava passando por um momento de grande aflição, um grande momento de escassez, onde a terra não produzia o fruto, se lançava a semente, mas a semente não gerava o fruto esperado. Isso fez com que muitas civilizações vizinhas ao Egito, sabendo da notícia de que o Egito havia se preparado com provisão para aquele momento e que estava ali fornecendo alimento e vendendo ali o alimento, quando cai essa notícia aos ouvidos de Jacó, ele manda os seus filhos ao Egito para comprar mantimento. Nós todos sabemos, resumidamente, que quando os filhos de Jacó chegam ao Egito, José reconhece a eles como seus irmãos, toda uma trama dramática se realiza até que José se revela aos seus irmãos como sendo aquele irmão que foi dado como morto, aquele irmão que foi desprezado, que foi lançado ao poço e depois vendido como escravo. O cenário agora é outro. E aquele que foi afligido, aquele que foi maltratado, aquele que foi desprezado e enviado ao Egito, agora se mostra como um grande homem, um homem importante. Ele era governador de toda a terra do Egito, e isso então, quando José se revela aos seus irmãos, faz com que eles fiquem temerosos acerca do que José poderia fazer com eles. Será que José se vingaria e devolveria, quem sabe, numa proporção bem maior, todo o mal que os seus irmãos fizeram com ele? Mas a história bíblica diz que não. E é justamente essas atitudes que nós vamos ver nesses 3 personagens que eu gostaria de trazer a aplicação à vida dos irmãos e desta igreja. Esses 3 atributos, irmãos, devem nortear a nossa vida como comunidade eclesiástica. Deve nortear a nossa vida como igreja do Senhor, seja na nossa própria casa, mas, acima de tudo, neste local. E o que o Senhor espera de nós? Nós hoje também vivemos um período global crítico,
Com a graça do Senhor, se Deus assim permitir, estamos passando de 2 anos de grande crise sobre o mundo devido à pandemia. Nosso país enfrenta crises econômicas, políticas. E como que a Igreja de Jesus deve se apresentar ao mundo neste momento? Eu gostaria então de lhe chamar a atenção para que esses atributos fiquem não somente gravados no nosso coração, mas que eles possam ser perceptíveis a partir do nosso testemunho. O primeiro deles, queridos, está nos versos de número 16 ao verso de número 23. E esse primeiro atributo que nós devemos ter como povo de Deus, especialmente como igreja do Senhor, é sermos uma igreja acolhedora. Em outras palavras, nós vamos ver o atributo da hospitalidade. Veja comigo, o verso de número 16 diz assim: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais, e disse Faraó a José: dize aos teus irmãos fazer isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Eu sei que nós somos acostumados a sempre enxergar a personagem de Faraó como um personagem inimigo, opressor, devido à história de Moisés. Mas nós devemos lembrar que no momento em que José chega ao Egito, e depois que ele interpreta os sonhos que Faraó teve, trazendo paz ao seu coração e trazendo direção ao seu governo sobre a terra do Egito, este Faraó aqui, ele era favorável, ele era agradável ao povo judeu, ou seja, ao povo de Deus, ao povo da aliança da época. E o quão Faraó naquele momento tinha de estima para José, fazendo com que ele fosse governador de toda a sua terra, ouvindo falar que a sua família também estava padecendo da fome e da escassez, Faraó, então, ele age de modo hospitaleiro. E nós podemos dizer que, nesse momento, a personagem aqui de Faraó se apresenta a nós como um tipo de Cristo, ou seja, ele revela um atributo que é de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a hospitalidade é um atributo divino. Devemos lembrar, irmãos, que toda a criação, toda a terra é de Deus. Por mais que você diga, mas eu tenho a escritura da minha casa, mas eu tenho a escritura do meu apartamento, da minha fazenda, da minha chácara, mas a Bíblia diz que toda a terra pertence ao Senhor. E se nós habitamos na terra que é do Senhor, na terra que pertence a Ele, porque Ele a criou, é porque o Senhor tem sido hospitaleiro para conosco. Ele tem a autoridade para nos expulsar da terra. Ele tem a autoridade para nos mandar embora da terra. Mas a hospitalidade bíblica não é apenas conceder um lugar onde a pessoa possa dormir uma noite, onde ela apenas possa tomar um banho e fazer uma refeição. A hospitalidade divina, irmãos, e que se apresenta a nós como um atributo de Deus, é um atributo que revela toda a providência de Deus. Ou seja, o Senhor que é hospitaleiro, Ele é um Senhor providente, ou seja, Ele não somente nos dá um lugar, mas Ele também providencia todos os meios necessários para que a gente possa habitar com alegria e com sustento. Quando nós vamos observar a nossa vida, Deus não somente nos trouxe a existência, mas Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos sustenta emocionalmente através da nossa família, dos nossos irmãos, da igreja do Senhor. Ele nos sustenta espiritualmente com todas as bênçãos e sortes celestiais que nós temos em Cristo Jesus, ou seja, o Senhor, Ele não é aquele que diz, tem um lugar para você ficar, e aí você meio que tem que se virar.
Tem gente que quando vai receber um vizinho ou vai receber um amigo em casa, geralmente faz assim: a casa é sua, abre a geladeira, pega, aqui tem copo, a água está aqui é seu quarto. Mas a pessoa, quando tem bom senso, ela fica sem graça, mesmo a pessoa dizendo assim, a casa é sua, de você, por exemplo, tirar a camisa, ficar lá, né, como se estivesse em casa e beber uma água. Geralmente a gente fica o quê? Pedindo: você pode me oferecer uma água? Eu posso usar o seu banheiro? Eu posso isso? Isso é o que o bom senso e a boa educação manda a gente fazer. Mas Deus, ele não é desse tipo de hospitaleiro, de tipo assim: olha, gente, está aqui o mundo, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem, a casa é de vocês. Não, ele faz questão de dizer: a casa continua sendo minha. E o que você precisar, você me pede. E o que você me pedir, eu vou dar a você, porque ele é um bom hospitaleiro. Ele tem alegria em abençoar aqueles que estão na sua terra, na sua casa e dentro do seu próprio território. Veja que Faraó, quando ele é hospitaleiro para com a família de José, aqui há repetições da promessa da terra. Olha o que ele diz no verso de número 18. Tornai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Essas palavras não são inéditas ao povo da aliança. O Senhor havia dito isso a Abraão. O Senhor havia repetido isso a Isaque, dizendo: olha, a terra que eu tenho para vocês, eu vou dar o melhor da terra. Eu vou dar da fartura da terra. Em outras palavras, Faraó aqui repete, então, essas palavras de boas-vindas, dizendo assim: quando a sua família, o seu pai, chegar aqui no Egito, eles não vão ficar no quartinho, eles não vão ficar com o resto, eles vão receber o melhor da terra. E veja, a hospitalidade, irmãos, ela não pode ser para nós como uma obrigação, porque somos cristãos ou então porque os nossos pais nos ensinaram assim. Volte ao verso de número 16 e veja aquilo que certamente estava no coração de Faraó. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Vamos ser honestos, irmãos. Quando alguém chega em nossa casa, principalmente quando a gente não está esperando, né? Os irmãos de José não mandaram uma mensagem no grupo lá dizendo assim: estamos indo. Eles chegaram. Quando alguém chega na nossa casa, às vezes no momento do nosso descanso, na hora do jogo do Náutico, que é o do meu time, a gente recebe com alegria, é agradável ao nosso coração. Como é que a gente recebe os visitantes que vêm à nossa igreja? Será que a gente recebe da mesma forma? Veja, caiu nos ouvidos de Faraó: olha, os irmãos de José estão aí. Ele poderia pensar: não, eu gosto de José, mas dos irmãos dele eu não gosto não. E eu sei o que esses irmãos fizeram com ele. Certamente José havia contado como é que ele foi parar no Egito. Quem sabe Faraó não pensou: agora eu vou me vingar por José. E José poderia pensar assim: não sou eu, é Faraó, Deus vai usar ele para maltratar os meus irmãos. Nada disso acontece. Quando ouve a Faraó e os seus oficiais, os seus líderes, dizem assim: olha, está vindo aqui os irmãos de José. O texto diz que Faraó ficou feliz com a notícia. Foi agradável ao seu coração. Ele foi favorável àquela visita. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, em momentos de crise, em momentos de angústia, ou até mesmo em bons momentos, nós precisamos ter a mesma empatia para sermos hospitaleiros, para recebermos aqueles que têm sido salvos em nome do Senhor Jesus. Como que nós temos reagido àqueles que têm fome e nos têm pedido de comer? Como é que nós temos reagido àqueles que têm sede e nos têm pedido de beber? Como é que nós temos reagido àqueles que estão nus e nós podemos vesti-los? Foi isso que Jesus nos ensinou a ser.
E Jesus diz que quando nós fazemos a um desses pequeninos, a ele nós estamos fazendo. Jesus, na sua encarnação e no seu ministério, mostrou toda a hospitalidade que o nosso Pai tem para conosco. Mas não somente isso. A hospitalidade bíblica recebe de modo agradável, tem empatia para com aquele que necessita e que por causa disso nos busca, mas a hospitalidade bíblica, ela providencia todos os meios para que aqueles a quem nós estamos hospedando possam atingir ao seu destino. Veja o que diz o verso ainda de número 19. Ordena-lhes também fazer isto: levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será vosso. Veja, Faraó, mais uma vez, ele não diz, se sua família conseguir chegar aqui no Egito, eu cuido dela. Ele diz, não, eu vou providenciar os meios necessários para buscar a sua família e para que eles cheguem ao Egito. E é isso, irmãos, que o Senhor faz conosco. Ele providencia todos os meios que nós necessitamos para ir a Ele, para nos apresentarmos diante do Pai. Uma igreja hospitaleira não é apenas, portanto, uma igreja que ri e que abraça os visitantes, mas é uma igreja que apresenta a Cristo como o único caminho de verdade e vida para chegarmos ao destino que nos está preparado, para chegarmos a Cristo, para encontrarmos para com o Senhor. Faraó aqui, ele diz, levem os carros, por quê? Porque há crianças, há mulheres, elas não vão aguentar toda a viagem a pé, para que eles então possam vir, para que os homens não deixem as suas esposas e seus filhos para trás. Ele providencia todos os meios para que nós possamos então chegar ao destino que o Senhor nos tem preparado. E nós precisamos, portanto, ser uma igreja hospitaleira, sermos uma família hospitaleira. Nós não podemos ser antissociais, por mais que você diga assim, mas eu sou, pastor, está errado. Não seja. Se você foi salvo em Cristo Jesus e acha que consegue viver sozinho, não, eu adorei essa pandemia, porque agora eu só assisto o culto pelo meu celular, não tenho que abraçar ninguém, não tenho que beijar ninguém. Não é esse o modus operandi do Senhor. Ele quer que estejamos aqui reunidos, Ele quer que estejamos aqui comungando, que nós possamos olhar uns para os outros e dizer o que você está precisando para ser edificado, para ser santo, para crescer no serviço do Senhor. E é nesse momento que nós crescemos como uma igreja hospitaleira, uma igreja que acolhe o povo de Deus, aqueles a quem o Espírito do Senhor está salvando, e aqui nós os preparamos para toda a peregrinação até que eles cheguem ao destino em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, além de sermos hospitaleiros, nós devemos também ser uma igreja pacificadora. Veja comigo o verso de número 24, que assim diz: E despediu os seus irmãos, ao partirem, disse-lhes, não contendais pelo caminho. Queridos, lembrem-se, vamos tentar memorizar a história. Aqueles irmãos de José haviam feito mal a ele. E agora eles estão por baixo e José está por cima. José era o governador do Egito. José tinha autoridade, inclusive, para mandar matá-los, se fosse da sua vontade. E agora eles veem toda a bondade com que Faraó estava tratando a eles por causa de José, que era o governador do Egito. Eles viram que chegaram com as mãos vazias no Egito, mas estavam voltando para Canaã agora com jumentos carregados de roupa, de comida, com carruagens para trazer as crianças e as mulheres. Era provável que durante o caminho eles brigassem.
eles falassem um para o outro: olha, quem mandou? A ideia foi sua. E ficassem ali apontando o dedo uns para o outro, de quem foi a ideia de matar José, de jogá-lo no poço, de vendê-lo como escravo. E fosse uma verdadeira acusação uns contra os outros. Talvez outro, no lugar de José, se divertiria, ficaria espiando para ver a agonia deles, para ver o medo nos seus olhos. Mas sabendo que era provável que eles fossem a viagem inteira brigando, José, que havia sofrido todo o mal que eles haviam feito com ele, na hora de despedi-los, José diz: olha, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Durante a viagem, não briguem. Isso parece assim até ser superficial. Mas, irmãos, o Senhor nos manda dizer como igreja: precisamos ser pacificadores. É bem-aventurado o pacificador, aquele que troca a intriga, a fofoca, a maledicência, o falso testemunho, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão, pela reconciliação. Nós não fomos chamados aqui para apontar o dedo uns para com os outros. Não fomos chamados aqui para ser igreja onde vamos competir para ver quem é o mais santo, para ver quem é o mais presbiteriano, para ver quem tem mais gerações na igreja. Somos um povo só. Nós não podemos brigar durante a nossa peregrinação. Será que nós podemos falar de política sem brigar? Difícil, né? Será que nós podemos falar de doutrina sem brigar? Mas é isso que o Senhor espera de nós. Não importa qual time do seu coração, não importa em quem você vai votar nas eleições, o que o Senhor espera de nós é que sejamos pacificadores. Precisamos ser diferentes no mundo. Se existe uma polarização onde as pessoas estão brigando dentro da família, nos grupos de WhatsApp, na igreja tem que ser diferente. A igreja precisa ser diferente. Precisamos dar esse testemunho de que somos, sim, pacificadores. É a oportunidade que Deus tem dado ao seu povo no nosso país para, num momento de polarização e brigas, até mesmo entre irmãos consanguíneos, nós anunciarmos que, diante de tantas as coisas que podem nos separar, nós temos uma coisa que é maior, que é suprema, que é Cristo Jesus. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus não está no nosso partido político. O amor de Deus não está no time que a gente torce. O amor de Deus não está na nossa condição social, socioeconômica. O amor de Deus que nos une, que nos faz ser um só povo, e que disse que se amássemos uns aos outros, o mundo saberia que Ele nos enviou ao mundo. Esse amor de Deus está em Cristo Jesus. E precisamos nos apropriar deste atributo do pacificador, como José aqui se apresenta como também mais um tipo de Cristo, dizendo: não briguem, não contendem pelo caminho, não discutam pelo caminho. Nós não precisamos, irmãos, brigar. Basta lembrar quem nós éramos. Antes de conhecermos a graça salvadora de Cristo Jesus, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. É por isso que Jesus diz: quem é você, irmão, para não, olhando a trave que tem no seu olho, apontar o cisco do olho do irmão? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não possamos repreender o erro, que nós não possamos nos posicionar diante da verdade. Esses são outros mandamentos bíblicos. O que eu estou dizendo é para que a gente não deixe que as paixões do nosso coração
dominem as nossas atitudes e as nossas falas. Porque se as paixões dos nossos corações dominar, nós vamos brigar com a esposa, nós vamos brigar com os filhos, nós vamos brigar com os irmãos, porque a nossa natureza é de quem briga. Mas se nós somos nascidos de novo, em Cristo Jesus, nós fomos chamados a viver a paz que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por fim, irmãos, além de sermos uma igreja hospitaleira, uma igreja pacificadora, precisamos ser uma igreja que celebra a vida. E esse atributo nós vamos ouvir da boca de Jacó. Acompanhe comigo o verso 25 ao verso 28, que assim nos diz: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, e irei e o verei antes que eu morra. Irmãos, uma igreja que celebra a vida é uma igreja que não dá valor à posição. Perceba que na palavra dos filhos de Jacó, eles deram duas informações a Jacó. Uma, que José estava vivo. E outra informação que eles deram era a função que ele exercia e disseram: olha, além de estar vivo, ele é governador do Egito. Agora pense, o que deveria trazer mais alegria ao nosso coração? Pensar que um filho que estava morto estava vivo, na verdade, ou o fato de saber que não apenas que ele estava vivo, mas que ele era um dos maiorais do Egito, que era a grande potência da época. Isso traria mais orgulho ao coração de Jacó? E vamos mais uma vez ser sinceros, irmãos. Muitas vezes nós temos mais orgulho de falar da profissão dos nossos filhos do que falar se eles estão vivos em Cristo Jesus. Tem pais que se contentam que os seus filhos são chamados de doutores, porque passaram em medicina. Tem pais que se orgulham porque os seus filhos, quem sabe assim, são pessoas famosas. Fazem vídeo no TikTok, Instagram e coisas mais do tipo. Tem pais que se orgulham porque os seus filhos passaram no concurso público e dizem para todo mundo: pronto, agora eu criei o meu filho. O Estado vai cuidar dele e o salário dele vai cair na conta todo quinto dia útil do mês. Cumpri minha missão e eduquei o meu filho. Se você perceber, duas informações foram dadas a Jacó: teu filho vive e ele é governador do Egito. Jacó fez pouco caso de quem José era. Para Jacó, pouco importava se aquele filho que estava morto e reviveu era governador do Egito ou não era um ninguém. Jacó não celebrou a profissão de José. Jacó celebrou a vida de José. E nós precisamos então nos perguntar como igreja: o que é que nós estamos celebrando? Será que vamos nos orgulhar se por um acaso alguém famoso adentrar a nossa igreja e aí nós vamos dizer: eu sou da igreja do cantor fulano de tal, eu sou da igreja do senador tal, eu sou da igreja do doutor fulano de tal? É isso que nós celebramos? É isso que está no nosso coração? Ou nós somos da igreja
que celebra a vida de quem antes estava morto, mas agora reviveu. De quem antes nós achávamos que não veríamos, mas agora nós podemos ver. Na minha função de capelão do colégio, sempre que tem reunião dos pais, eu levo eles a refletirem sobre isso. O que é que você espera dos seus filhos? O que lhe motiva a procurar uma escola para o seu filho? Qual é a direção da educação que nós temos dado às nossas crianças? Tão somente para elas serem pessoas bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo mortas espiritualmente? Melhor, irmãos, é que a gente celebre a vida. A palavra de Deus diz que não há maior alegria e que nós devemos nos regozijar quando o nome, não somente o nosso, mas dos nossos filhos, da nossa família, é escrito no livro da vida. Esse é o nosso objetivo. Nós educamos os nossos filhos, primeiramente, para serem filhos de Deus, para serem servos de Deus, para serem maridos e esposas. Saiba que o Deus providente, assim como Ele não deixou faltar nada sobre nós, também não deixará faltar nada sobre a vida dos nossos filhos. Mas, além dessa celebração da vida, digamos aqui, física, né, que Jacó celebra, mas no diálogo há um apontamento para a vida eterna. Veja o verso de número 26, quando eles dizem assim: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o texto aqui nos diz que o coração de Jacó ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Ou seja, o que a Bíblia fala aqui nessa verdade? Né? E que a incredulidade faz o nosso coração parar. A incredulidade faz o nosso coração morrer. A incredulidade gera morte. Uma igreja que não crê na verdade, ela está morta. O seu coração para. Mas logo em seguida, veja o verso 27, porém, havendo-lhes contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Ou seja, a vida não vem pela apenas a informação de que José é governador e de que ele está vivo lá. Mas depois deles pregarem, deles verbalizarem, deles anunciarem essa verdade: Pai, é verdade, nós vimos, nós ouvimos a voz de José. Ou seja, eles se apresentam aqui como testemunha real de que o seu irmão estava verdadeiramente vivo. E uma igreja, irmãos, que celebra a vida, não é uma igreja apenas que coloca placas dizendo Jesus é o Senhor, Jesus vive, Jesus é rei, mas é uma igreja que testemunha quem Jesus é. Uma igreja que conta aquilo que ouviu, aquilo que viu e aquilo que creu. E quando nós assim fazemos, a obra do Espírito faz reviver o espírito daquele que estava morto. Logo, quando o Senhor nos ensina a ser uma igreja que celebra a vida, nós precisamos ser uma igreja testemunha da palavra de Deus. Uma igreja que vive a palavra de Deus. E ao final, então, Jacó brada dizendo: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Ou seja, uma igreja que celebra a vida, quer ver a vida. E eu lhe pergunto, o que nós queremos fazer antes de morrer? Jacó aqui deixa muito claro, dizendo: eu quero ver aquele que reviveu, aquele que saiu da morte para a vida. Basta, é isso que me importa. Qual é o grande objetivo da nossa vida, irmãos?
senão viver para Cristo, anunciar ao mundo que Jesus morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Eu quero concluir, queridos, esta mensagem trazendo algumas aplicações de como que essas três verdades nós podemos tê-la em Cristo Jesus. Veja, o Senhor Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos e dos seus apóstolos, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz que ele iria, mas iria nos preparar um lugar, porque onde ele está, ele quer que estejamos com ele. Jesus é hospitaleiro. Os discípulos perguntam: mas Senhor, para onde vais? Como saberemos o caminho? E ele diz: eu vou vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Na casa do meu pai há muitas moradas, há muito lugar para receber vocês, há muito lugar para ter vocês comigo. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós aprendemos a ser hospitaleiros, a receber o pecador arrependido, a receber aquele que estava morto e reviveu. Quando olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos aquele que celebra a paz, aquele que veio dar a sua vida para que nós, que antes tínhamos entre nós e o Senhor o muro da separação, Jesus quebrou esse muro e selou a paz, a ponto do apóstolo Paulo dizer na carta dos Efésios que ele recebeu do Senhor o ministério da reconciliação. Que da nossa boca, irmãos, a fofoca não prospere, que dos nossos lábios nós não venhamos ter prazer de falar mal dos outros, principalmente do pastor, viu? Defender aqui o Lucas. Às vezes eu falo lá para os irmãos: ó, irmãos, para de falar de mim na hora do almoço que minha orelha fica esquentando, viu? Aí os irmãos: que isso? Eu falei assim: gente, você acha que eu nasci pastor? Eu já critiquei uns 3 ou 4 aí ao longo da minha vida. Mas isso não é bom. O melhor é quando nós tivermos alguma dúvida, algum desencontro. A Bíblia diz: procura o teu irmão para ganhar o irmão. Vai até ele e argue o teu irmão para ganhar a ele, para ser um só com ele. Se necessário, chame 2 ou 3 testemunhas, mas celebre a paz. Sejamos pacificadores. E por fim, irmãos, é o próprio Senhor Jesus quem diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É na presença do nosso Deus. E longe do Senhor não há vida alguma, mas na presença de Cristo e na intimidade, na comunhão do Senhor, nós celebramos a vida eterna. Que a Igreja Presbiteriana Herança seja, portanto, uma igreja hospitaleira, uma igreja pacificadora e uma igreja que celebra a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, eu te rogo, ó Pai, sobre a vida de cada um destes meus irmãos, para que assim como Tu és, sejamos nós também, ó Pai, pessoas que têm alegria em receber aqueles que pertencem ao Senhor. Pessoas, ó Deus, que solapam a guerra em favor da paz. Pessoas, ó Deus, que não se vendem ao ouro nem à prata, mas celebram a vida como o maior dom do qual o Senhor nos tem dado. Fortalece os teus filhos. Abençoa, ó Deus, o teu servo, pastor Lucas, para que, como ministro da tua palavra, possa conduzir, ó Deus, mediante a orientação do teu Santo Espírito, o rebanho do Senhor que se encontra neste lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.